Olá, saudações aos nossos ouvintes investidores. Bem-vindos a mais uma conversa focada em extrair conhecimento essencial para quem acompanha o mercado. Olá a todos. Hoje, o nosso ponto de partida é um conjunto de análises recentes em vídeos sobre a Bolsa Brasileira. A nossa ideia aqui é, destilar as informações cruciais, sabe? Os insights mais relevantes sobre diversas empresas que foram destaque nesses vídeos. Isso, Queremos entregar um resumo direto ao ponto do que foi discutido. Preparados? Então, vamos lá. exato. E o que essas fontes mostram, né, é o mercado cheio de nuances. Tem empresas com valuations que parecem muito atrativos, outras com desafios operacionais bem claros. Sim. Nossa tarefa aqui é tentar conectar esses pontos, entender um pouco a lógica por trás do que foi apresentado nesses vídeos. Perfeito. Vamos começar então com algumas small caps que foram mencionadas. A primeira delas é a Valid, VALID 3. Empresa de tecnologia, né, focada em identificação, segurança digital. Isso, certificados digitais, biometria, essa área. E os vídeos destacam um PL baixo, ali na casa de 6 vezes, um desconto sobre o valor patrimonial e um dividendo atual que chama atenção, né, quase 11%. Chama atenção mesmo. Porém, tem um alerta importante das fontes. Esses dividendos mais altos, eles são recentes, coisa de 2023, 2024. Não tem um histórico consistente antes disso. Exatamente. E a análise de risco que eles fazem aprofunda isso aí. Os pontos positivos que mencionam, dívida está tranquila, caixa robusta, isso é bom. Ok. Mas os negativos têm peso, né? A receita está praticamente estagnada nos últimos 5 anos, o lucro vem caindo e a margem líquida é considerada, medíocre pela fonte. Inclusive, a projeção de dividendos para 2025, segundo essa análise deles, seria bem menor, ficaria abaixo de 6%. Então, a leitura que a fonte faz é que a Valid parece barata, olhando algumas métricas, né, PL, PB, até pela fórmula lá do Benjamin Graham, que busca ações abaixo do valor intrínseco. Isso. Mas, ao mesmo tempo, parece que os motores de crescimento e rentabilidade estão meio engasgados. O risco aqui que a fonte aponta é de ser uma value trap, né, uma armadilha de valor. Exatamente essa preocupação. O potencial de valorização, ele existe no papel, né? Mas a fonte sinaliza cautela quanto à sustentabilidade desses dividendos altos e, principalmente, a capacidade da empresa de reverter essa tendência operacional mais fraca. Entendido. Saindo um pouco da tecnologia e olhando para a construção, temos a EZTEC, EZTC3. Essa é focada no segmento residencial de médio e alto padrão. Isso, construção, incorporação, venda, nesse nicho. As fontes que a gente viu apontam um desconto relevante sobre o valor patrimonial, quase 40%. PL também descontado e o dividendo atual está perto de 10%. Mas, de novo, a questão da sustentabilidade dos dividendos aparece. A média histórica, segundo as fontes, é baixa. Esses pagamentos mais altos são recentes, concentrados em 2024 e na projeção para 2025. É um padrão que se repete em algumas, né? A análise da fonte, no caso da EZTEC, elogia a dívida controlada, o crescimento acumulado da receita, a margem também é vista como boa. E o ponto fraco? O ponto fraco seria o ROI, o retorno sobre patrimônio líquido, considerado baixo. Eles até comparam com a JHSF. Ah, sim. E a fonte indica que a EZTEC tem ROI e margem líquida piores que a JHSF. Embora os múltiplos de preço sejam mistos, sabe? Mais caro em alguns, mais barato em outros. Ambas valorizaram bem em 2025, aliás. E a projeção de dividendos para 2025 da EZTEC, segundo essa fonte, Fica ali na faixa de 7% a 8%. Isso colocaria ela um pouquinho acima do preço teto que a fonte calcularia para um yield de 8%. que seria quanto, mais ou menos? Em torno de R$14, ou seja, está marginalmente acima desse preço limite para quem busca especificamente esse retorno em dividendos, usando a metodologia deles, claro. Certo. Agora, uma história interessante de microcap. WIZ Soluções, WIZC3, corretora de seguros. Valorizou bem, né? 40% em 12 meses. Sim, teve um bom desempenho recente. A fonte destaca consistência operacional,
Crescimento de receita, lucro ano após ano, rentabilidade alta, dívida tranquila. Isso. O PL é visto como interessante, mas ela negocia com a Agios sobre o valor patrimonial e o dividendo atual é baixo, na casa dos 3%. Parece que já foi melhor recentemente, né? Exato. O dividendo atual não é o forte. Mas aqui, olha, o ponto que realmente chama atenção na análise da fonte é um indicador específico, o EV/EBITDA. Certo. Que compara o valor da empresa com a geração de caixa operacional. Isso. E segundo a fonte, o EV/EBITDA da Wiz está muito baixo. Seria um dos menores da bolsa nesse quesito. E qual a implicação disso na visão da fonte? O que isso sinaliza para eles? Bom, para essa fonte, essa combinação de EV/EBITDA muito baixo com um bom ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, né? Mede a eficiência. A eficiência em gerar lucro com o capital. Justamente. Essa combinação coloca a Wiz no topo de um dos rankings deles. A tese é que isso sinaliza um forte potencial de crescimento, porque a empresa seria barata em termos operacionais e eficiente na alocação de capital. Exatamente essa leitura da fonte. O foco deles estaria mais nesse potencial do que no dividendo imediato. Entendi. Mudando agora para o setor bancário, temos o Banco Amazonas BISA3. A fonte destaca métricas que parecem impressionantes à primeira vista. PL/PB muito descontados, dividendo atual de quase 11%, com uma boa média histórica também. Sim, os números isolados são bem chamativos. Mas sempre tem o mais, né? Aqui parece que é um porém gigantesco, certo? O ponto crucial que a fonte levanta é o baixíssimo free float. Exato. Esse é o X da questão. A porcentagem de ações livres para negociação é de apenas 3%. Isso é muito, muito baixo. E o que isso causa na prática? Traz um risco enorme de liquidez. A fonte calcula a média diária de negociação em menos de R$ 500 mil. Isso significa o quê? Grande dificuldade para comprar ou vender volumes maiores e uma volatilidade altíssima. A cotação pode disparar ou afundar com pouquíssimos negócios. Nossa! Mesmo com a fonte apontando um potencial de valorização de quase 200% e bons fundamentos como rentabilidade boa, sem dívida? Sim, a fonte deixa esse contraponto bem claro. O potencial teórico olhando os números é enorme, mas o risco de liquidez é tão severo que torna a ação assim praticamente inviável para muitos investidores. E perigosa, né? Se os resultados piorarem, a saída pode ser muito difícil e custosa. Complicado. Falando em bancos com potencial, o Banrisul, BRSR6, também apareceu com bastante destaque em uma das fontes. Sim, o Banrisul foi outro que chamou a atenção. A análise menciona um potencial de valorização superior a 200%, de novo, usando a fórmula de Benjamin Graham, PL e PB baixos, desconto sobre VP de quase 60% e um dividendo atual perto de 10%. A fonte também elogiou a consistência histórica dos dividendos, né? Algo entre 8% e 10%. Exatamente. E a explicação da fonte para esse potencial todo é o descasamento entre o valor patrimonial, que é de uns 11 bilhões de reais, e o valor de mercado, que está ali abaixo de 5 bilhões de reais. E por que esse desconto tão grande? A justificativa apontada é que o crescimento da receita existe, é bom até 18% anualizado em 5 anos, mas isso não tem se traduzido em crescimento de lucro na mesma proporção. O lucro cresceu só uns 5% ao ano nesse período. Entendi. Então a fonte vê uma oportunidade clara aí, acredita que o mercado está exagerando nessa penalização. Sim, segundo a métrica de Benjamin Graham, seria a número 1 em potencial de valorização na análise deles. E a projeção de dividendos para 2025 é de quase 11%, o que indicaria uma boa margem de segurança no preço teto da fonte. A tese é essa: o mercado está penalizando demais a falta de crescimento do lucro, ignorando a solidez e o potencial de retorno via dividendos. Interessante. Mudando radicalmente de perfil agora, vamos para Azevedo e Travassos Energia, AZT3. Uma empresa que passou por uma cisão recente e atua no setor de óleo e gás.
É um caso bem diferente. A fonte descreve uma empresa em fase bem inicial, né? Investimento pesado, acumulando prejuízos enquanto busca contratos, crescimento operacional. A qualificação como operadora C pela ANP é vista como um passo positivo, claro. Sim, um marco importante para eles. Mas a cotação caiu bastante, quase 50% desde a cisão, impactada pelo preço do petróleo e, imagino, por essa fase da empresa, né? Com certeza. E o ponto central da análise aqui é a perspectiva de tempo. A fonte enfatiza muito isso. Esquece lucro no curto prazo. É um investimento de longuíssimo prazo. Falamos de 10, 15, talvez 20 anos. Nossa, a longo prazo mesmo. É. O foco total tem que ser na execução dos projetos, na geração de receita inicial. O prejuízo atual é esperado, faz parte, dadas as altas despesas dessa fase de implantação. Mas e o potencial? Justifica esse risco todo? A fonte descreve o potencial como avassalador, mas com um grande C, né? Se o plano operacional der certo. O risco é igualmente alto. Além do risco de execução, tem a questão do preço da ação, cotada a 0,50. Ah, sim. Abaixo de R$ 1. Exato. Isso pode levar a um reenquadramento pela B3, agrupar as ações. Já aconteceu com outras empresas, tipo a Mobile. Então, é um caso de altíssimo risco e altíssimo potencial de retorno, mas bem lá na frente, para quem tem estômago e paciência. Entendido. Agora, um tema que movimentou bastante o mercado recentemente. Aquele rumor de fusão entre Redditor, RDOR3, e Fleury, FLRY3. Sim, esse deu o que falar. Uma das fontes, que parece ser o BTG Pactual via notícias, detalhou as conversas, a estrutura proposta, mais dinheiro do que troca de ações e a negação inicial das empresas. Negaram oficialmente, mas o mercado continuou especulando. E reagiu, né? A fonte diz que RDOR3 subiu 20% e FLRY3 4% desde que a notícia saiu. E aponta uma diferença de valuation, Redditor negociando a 15 vezes o lucro esperado para 2026 contra 10 vezes do Fleury. Exato. E a análise do BTG, segundo essa fonte, vê uma chance de 54% de acontecer, com um prêmio médio esperado de 27% para a Fleury. O racional estratégico, eles dizem, faz sentido, ganhos de escala, Redditor fortalecendo sua área de diagnósticos, onde o Fleury é forte, criação de um ecossistema de saúde mais integrado. E para o investidor, qual a visão dessa fonte? Onde estaria a oportunidade? Eles apontam uma assimetria interessante. No caso do Fleury, o risco de queda é visto como limitado, talvez uns 10%, por causa do dividend yield, que já é atrativo, perto de 8%. Já o potencial de alta, se a fusão acontecer, seria de 20% a 30%. Então, risco-retorno parece favorável para a Fleury nesse cenário. A Redditor continua sendo a preferida da fonte no setor de saúde em geral, mas Fleury também tem recomendação de compra, pelo valuation e pelo perfil defensivo. E a fonte lembra que a Redditor tem um histórico bem agressivo de M&A, né? Com Sul América, tentativa na Aliar. Exatamente. Faz parte do DNA da empresa buscar essas aquisições grandes. Voltando aos bancos, mas agora com uma visão um pouco mais cautelosa. Banco do Brasil, BBAS3. O BB passou por um período difícil, né? Uma das fontes, acho que o mestre da riqueza, aponta queda forte mais de 30% em 2025, ligada principalmente aos resultados fracos do primeiro trimestre, né, com o aumento da inadimplência. Isso, inadimplência subiu bastante, de 3% para mais de 4,2% ali em meados de 2025, principalmente no setor agro. E teve uma mudança contábil que também pesou no lucro. Mas um ponto curioso que essa análise traz é que o mercado talvez já tenha precificado o pior cenário, porque as ações pararam de cair depois do resultado do segundo trimestre, ficaram meio de lado ali entre R$20 e R$21. Pois é, isso é uma leitura interessante. E a fonte lista alguns argumentos para uma possível recuperação a partir de 2026. Primeiro, melhora do ciclo econômico no Brasil, talvez com queda da Selic ajudando. Faz sentido. Segundo, o valuation, que eles consideram muito barato. O preço sobre valor patrimonial, PVP, de 0,67, comparável a níveis de crise da pandemia 2015
e mais baixo que Itaú e Bradesco nesse indicador. Uhum. E terceiro, a atratividade para o investidor estrangeiro, que costuma olhar bastante para esses múltiplos baixos em empresas grandes. Além disso, o banco está agindo, né? Reestruturando a área de cobrança, sendo mais seletivo no crédito, principalmente no agro, ajustou o guidance de lucro para baixo, reduziu o payout para 30% para preservar capital. Até citaram a CEO, né, Tarciana Nebeiros, falando algo como quem tem, mantenha, quem não tem, compre. Exato, a fonte mencionou essa fala, mostrando uma confiança da gestão na recuperação. Passando rapidinho por BMG B4, a notícia principal foi a conclusão da compra dos 40% restantes da BMG Seguradora pela subsidiária. Sim, uma movimentação que a fonte interpretou como estratégica, focar mais nas linhas principais, especialmente seguro de varejo, e integrar totalmente a operação da seguradora. Agora o banco detém 100%. E dando uma olhada rápida na CIMED, que é uma farmacêutica não listada, mas que foi abordada por uma das fontes. Sim, interessante ver a perspectiva sobre ela. A fonte destaca a gestão familiar forte, né? A João Adib, Carla, a terceira geração já entrando, e mencionam a tentativa frustrada de comprar a Jequiti lá em 2024, que, segundo o Adib, impactou as metas de faturamento. Parece que eles continuam buscando aquisições. E tem aquela plataforma interessante, o Foguete Amarelo. Para farmácias independentes, né? Que podem estocar sem pagar antes. Isso, pagam depois que vendem. A meta é ambiciosa e de 1.000 para 10 mil farmácias até 2027. E os desafios? Os desafios apontados são manter esse ritmo de crescimento super acelerado, conseguir lançar produtos campeões no mercado muito competitivo e lidar com a demanda, né? Estão ampliando fábrica em Minas, pensando em unidade no Nordeste. É um desafio de gestão grande. Agora vamos para a gigante Petrobras, PET4. Sempre muito comentada. Sempre, né? Impossível ignorar. As fontes, claro, comentam o impacto óbvio da queda do preço do petróleo na cotação e nos resultados. Sobre a margem equatorial, a visão que parece predominar nas fontes é que o impacto nos dividendos seria mais a longo prazo. Exploração demora, produção talvez só lá para o fim da década, 2029, 2030. O caixa mesmo só viria depois. Mas a notícia em si, a exploração avançando pode ser um gatilho positivo para o preço da ação agora, ao precificar essa produção futura, né? Falam num potencial de 1 milhão de barris por dia. Exato, o mercado antecipa, né? Sobre a situação atual, o dividendo é alto, 17%. Mas a média recente foi ainda maior, perto de 25% nos últimos 5 anos, com pico em 2022. E o lucro? Uma fonte, acho que é o Adam Paulo, observa que o lucro dos últimos 12 meses cresceu em relação aos 12 meses anteriores. Mas atenção, não foi por melhoria operacional, o EBITDA e o lucro bruto caíram. O crescimento do lucro líquido veio de outras linhas, tipo o resultado financeiro. A queda operacional reflete o ciclo da commodity mesmo. Entendi. E as projeções de dividendos para frente? Essa mesma fonte, Adam Paulo, projeta um yield de 11% para os próximos 12 meses. O que indicaria, na metodologia deles, uma margem de segurança no preço teto, que seria de R$ 35. Nessa fonte, a Petrobras aparece bem posicionada em rankings de potencial e de dividendos médios históricos, usando critérios como o do Décio Bazin. E a análise de risco geral dessa fonte para a Petrobras? Majoritariamente positiva. O único ponto negativo seria o baixo crescimento da receita recente, KGR, mas justificado pelo ciclo do petróleo. Nos demais critérios, ROE, dívida, margens, yield atual, PL, PB, EV/EBITDA, a avaliação da fonte é boa. Falando em gigantes, Itaú, B4. Outro peso pesado. Uma fonte, O Seu Dinheiro, menciona que tem Itaú como posição de longo prazo na carteira deles. E destacam os resultados fortes do segundo trimestre de 2025, acima das expectativas, com revisão do guidance para cima. Sim, o Itaú entregou bons números. E repercutem a fala do CEO Nuton Malui sobre a possibilidade de dividendos extraordinários de novo no começo de 2026. Parece que esses pagamentos extras estão quase virando rotina, né? É o que a fonte sugere. Eles veem um balanço sólido, perspectiva positiva para o resultado anual, mesmo com uma possível desaceleração no segundo semestre por causa da Selic ainda alta. Acham que o banco deve superar as adversidades. E comparando com os outros grandes? E outra fonte, o mestre da riqueza, faz essa comparação.
mostra que o Itaú negocia com PL e PVP bem mais altos que Banco do Brasil e Bradesco, o yield é similar, mas o mercado claramente precifica Itaú com um prêmio de qualidade, de rentabilidade. Entendido. Agora uma empresa menos óbvia, Eucatex, EUK4, que entrou na carteira de uma das fontes. Sim, uma adição interessante. A fonte Seu Dinheiro disse que aproveitou uma queda nas ações de uns 10%, que foi causada por receios com tarifas de importação nos Estados Unidos. Eles destacam os resultados fortes da empresa. No primeiro semestre, receita subiu 15%, EBITDA 30%, e veem potencial, mas consideram a empresa meio fora do radar do mercado. Não é uma das mais comentadas, né? E essa análise pondera que a questão das tarifas ainda é incerta, mas talvez uma parte do pessimismo já esteja no preço. O valuation é visto como atrativo, 5 vezes lucros, yield acima de 6% no ano e tem um potencial se as notícias sobre as tarifas forem positivas para a empresa. Certo. Agora, vamos tentar compensar a análise bem profunda que a fonte Market Makers fez sobre a RD Saúde Radiel3, a Raia Drogasil. É uma história longa com muitas nuances, mas quais seriam os pontos essenciais para a gente destacar hoje? Olha, acho que tem alguns pontos-chave. Primeiro, a transformação cultural lá nos anos 90. A fonte destaca muito isso. Resgatar o propósito do fundador, focar no cliente, não só na venda, acabar com comissão no balcão, investir em gente jovem, criar carreira interna. Isso, segundo eles, foi fundamental para o crescimento. Tirou a empresa da sexta para a segunda posição em 10 anos. Interessante esse foco na cultura. Muito. Segundo ponto, a fusão com a Drogasil em 2011. Foi desafiadora. A fonte usa a expressão 2 mais 2 igual a 3,5. No começo, culturas diferentes, RD mais familiar, longo prazo, Drogasil mais curto prazo, resultado. Deu conflito, mas o sucesso veio, segundo eles, com paciência e uma integração bem pensada. Primeiro a parte hard, fiscal, sede, depois a soft, cultura, estratégia. E a estratégia atual de crescimento que a fonte destacou? A expansão capilar muito inteligente. Usam o geomarketing, dados demográficos, miram numa taxa de retorno marginal de 20% por loja nova. Chegaram a ter 75% da população a menos de 5 minutos de uma loja. E agora, uma camada digital forte, com 25% dos clientes já sendo digitais. E a visão de futuro deles? A fonte diz que a farmácia do futuro é a farmácia do passado. Ir além da venda de remédio, focar em saúde integral, atendimento primário, telemedicina, exames rápidos, vacinas. Desalfogar o sistema de saúde. E sobre concorrência, o que mais incomoda hoje, segundo a fonte, são os marketplaces, tipo o Mercado Livre, Amazon, principalmente no segmento de beleza. Supermercados, menos. Ok, uma visão bem completa, mesmo que resumida. Vamos seguir. Ferbasa, FESA 4, setor de metais e mineração. Ferbasa, produtora de cromo, principalmente. Uma fonte, acho que o Adam Paulo, de novo, vê uma oportunidade de preço por causa do cenário macro ruim para o setor. Mas o ponto forte destacado seria a saúde financeira, mais caixa do que dívida bruta, né? Dívida líquida negativa. Isso, financeiramente está sólida. No entanto, o desempenho recente dos resultados é fraco. A receita líquida até cresceu um pouco, apesar do câmbio, mas os custos e as despesas operacionais subiram bem mais. Resultado, EBITDA e lucro líquido caíram significativamente em relação ao ano anterior. Lucro de 18 milhões contra 56 milhões. E a análise de risco? Aponta problemas. ROE abaixo do mínimo que a fonte considera ideal, crescimento de receita e lucro fracos nos últimos 5 anos, KGR baixo e a margem líquida atual está negativa. Os pontos positivos são a dívida tranquila, como falamos, e o yield atual, que é ok, entre 7% e 8%. E a precificação disso tudo? É mista, sem margem no preço-teto deles, porque a projeção de yield é baixa, uns 5,5%, mas com margem no preço justo. PL baixo, PB com desconto de mais de 30%, EV/EBITDA também descontado. A fonte compara com a Gerdau. Ferbasa parece mais barata no PL e EV/EBITDA, Gerdau no PB.
Mas a rentabilidade e margem atuais da Ferbasa, apesar de negativas, ainda são melhores que as da Gerdau nesse período específico. Enfim, ambas estão sofrendo com o ciclo do setor. Entendido. No setor de saneamento, a grande notícia recente da Sanepar, SAP-R11, foi aquele precatório de 4 bilhões. Sim, um valor bem expressivo. E uma fonte, o Thiago Reis, explicou bem a implicação regulatória disso. Que não é tão simples quanto parece, né? Torno regulado e modicidade tarifária. Ganhos extraordinários que não vêm da operação principal da empresa, como é o caso desse precatório, que tem natureza tributária geralmente, precisam ser revertidos ao consumidor. Para quê? Para manter as tarifas justas, equilibrar o sistema, o regulador não deixa a empresa ter um ganho extraordinário assim do nada. Então a maior parte desse dinheiro não vai virar dividendo para os acionistas. Exato. A estimativa da fonte é que 75% do valor, uns 3 bilhões de reais, devem ser usados para atenuar reajustes futuros nas tarifas de água e esgoto, revertido para o consumidor. Mas e os outros 25%? Esses 25% restantes, que dariam uns 850 milhões líquidos de impostos, mais ou menos. Esses sim, a fonte acredita que podem ser apropriados pela empresa. E aí, potencialmente, virá um dividendo extraordinário. Daria um yield pontual, não recorrente, de uns 8% nos preços atuais da ação. Ah, interessante. Isso seria além do dividendo normal da operação? Sim, além do yield operacional recorrente, que a fonte estima em cerca de 5%. Então, pode ter esse extra pontual por causa do precatório. Falando em dividendos, vamos para BB Seguridade, BBSE3. Outra que paga bem, né? Paga muito bem historicamente. Uma fonte, Adam Paulo, destaca a queda recente da cotação, de R$ 42,00 para R$ 32,00, como uma oportunidade, e ressalta que o lucro continua crescendo, uns 20% no período, o ROI é altíssimo, 90%, e o yield atual está acima de 13%. Essa fonte, inclusive, adicionou a ação à carteira deles nesse momento. Parece que viram valor ali. A análise dessa fonte considera o PL barato para o setor de seguros, com aquele desconto por ser estatal, né? Já o PB é elevado, mas eles justificam pelo ROI muito alto. E os dividendos? O histórico médio é alto, pagam semestralmente, geralmente em março e agosto. A projeção de yield deles para frente é de 11%, que eles consideram conservadora. E isso indicaria a margem no preço teto de R$ 36,00. E comparando com as outras seguradoras, Caixa e Seguridade, CXSE3, Porto Seguro. Essa fonte compara com Caixa Seguridade e Porto Seguro. BBSE aparece como mais barata no PL, embora mais cara no PB, mas tem um maior ROI. E os dividendos, tanto o atual quanto o médio histórico, são muito superiores aos da Caixa Seguridade, por exemplo. Por isso, essa fonte considera a BBSE mais interessante que XSE no momento. Mas a Caixa Seguridade também tem seus defensores, né? Sim. A mesma fonte menciona que, apesar deles preferirem BBSE pelo Valuation Yield, a Caixa Seguridade, CXSE3, tem um consenso de recomendação de compra mais forte entre os analistas de mercado. Ambas, claro, são impactadas pela perspectiva de queda da Selic, que pode afetar os resultados financeiros das seguradoras. Para fechar quase, temos a CN3, SNE3, antiga Cirela Commercial Properties, e aquela redução de capital anunciada. Sim, a CN3. Um caso que precisa de atenção. A fonte Adam Paulo alerta que a cotação atual está meio mentirosa, valorizada por esse evento da redução de capital de 333 milhões, que deve ser paga até 15 de outubro. O dividend yield atual parece ser de 6%, mas já foi mais de 60% por causa desse evento extraordinário. Exatamente. E o ponto crucial aqui é a recorrência. Esse resultado dividendo enorme vieram da venda de ativos de shoppings para o fundo XPMOL lá em 2024. Foi um evento totalmente não recorrente. O lucro recorrente da empresa, da operação que sobrou, caiu drasticamente. E qual a situação atual dela, segundo a fonte? A empresa usou o dinheiro da venda para quitar dívidas, o que foi positivo. Mas agora, a análise mostra que ela está voltando a se endividar e a reduzir o caixa. A fonte vê como um investimento de risco elevado, uma pimentinha. Pode dar dinheiro? Pode, mas exige muito timing, comprar no momento certo, entender o que é recorrente e o que não é.
E a projeção de dividendo recorrente? A projeção de yield recorrente é bem mais modesta, em torno de 7%. Isso até daria margem no preço teto deles, 7,50, mas a expectativa é que a cotação caia depois que esse pagamento da redução de capital acontecer. Os rankings atuais ainda refletem muito esse ganho não recorrente. Ufa, cobrimos muita empresa, muitas análises diferentes. Diante de tudo isso que a gente discutiu, o que essas fontes parecem apontar como as indicações de investimento mais fortes ou mais recorrentes nesses vídeos que você analisou? Qual seria a aposta mais interessante, segundo eles? Bom, tentando sintetizar o que as fontes delas apontaram com mais ênfase, né? Sem ser uma recomendação nossa, claro, Banrisul BRSR6 foi bem destacado por uma fonte, por aquele potencial de valorização acima de 200%, baseado na fórmula de Benjamin Graham, e pela projeção de yield alta, acima de 10%. Certo. O Soluções Wiz C3 apareceu no topo de um ranking específico por combinar aquele EBITDA muito baixo com um bom ROIC, né? O foco ali era mais no potencial de crescimento operacional e eficiência. BB Seguridade, BBSE3, foi apontada como uma oportunidade clara por uma fonte por causa da desvalorização recente combinada com fundamentos que eles consideram sólidos e um yield historicamente alto e com boa projeção. Ok. Redditor RDOR3 foi citada como a preferida no setor de saúde por outra fonte, mesmo com todo aquele ruído da fusão com Fleury adicionando uma camada de especulação. E Petrobras? E claro, Petrobras, Petri 4, apesar dos riscos conhecidos, da volatilidade da commodity, continua sendo vista por algumas fontes como uma geradora de caixa e dividendos muito relevante, ainda com potencial a ser destravado na margem equatorial a longo prazo e um yield projetado interessante por algumas fontes. E os critérios que mais apareceram nessas análises para justificar essas apostas mais fortes? O que eles valorizaram? Olha, vimos muito foco em valuation descontado. PL baixo, PB baixo, EV/EBITDA baixo foram métricas recorrentes. Alto dividend yield, tanto atual quanto projetado, sempre com análise da sustentabilidade disso. Potencial de crescimento também, medido por ROIC, pela execução de projetos, e a busca por assimetrias ou gatilhos específicos, como no caso da fusão Redditor Fleury ou do precatório da Sanepar. A fórmula de Benjamin Graham apareceu explicitamente para justificar algumas das maiores projeções de valorização, como no Banrisul. Entendi. Mas é sempre não frisar, né? Estas são as conclusões das fontes que nós analisamos aqui. Cada analista, cada casa tem sua metodologia, seus vieses. Isso serve como um ótimo ponto de partida para pesquisa, para reflexão, mas não como uma recomendação final. A decisão de investir é sempre individual, baseada no perfil e na análise de cada um. Excelente resumo. E isso nos deixa com uma provocação final, talvez. Com tantos números, tantas métricas, projeções, como é que o investidor pode equilibrar essa análise mais quantitativa com aqueles fatores qualitativos que são tão importantes, né? A qualidade da gestão, a cultura da empresa, as mudanças regulatórias inesperadas, os cisnes negros, fatores que muitas vezes definem o sucesso ou o fracasso de um investimento no longo prazo e que não aparecem tão fácil nas planilhas. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Não tem resposta fácil. Talvez a chave esteja em reconhecer que nenhuma análise, por mais profunda que seja, é completa ou definitiva. O mercado é dinâmico, as empresas mudam, o cenário muda. Então acho que manter a humildade intelectual, sabe? Diversificar, claro. Tentar entender profundamente o negócio em que se está investindo, para além dos múltiplos do momento. E, fundamentalmente, ter uma visão de longo prazo. Talvez essas sejam as melhores defesas contra a imprevisibilidade que é inerente ao ato de investir. Uma ótima reflexão para a gente encerrar nossa conversa. Com isso, finalizamos nossa análise de hoje. Muito obrigada pela participação e pelos insights. Eu que agradeço a oportunidade. E para você que nos ouviu, saudações finais e até a próxima, investidores do futuro.